Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do GIEM, Grupo de Interesse sobre a Economia do Mar. Esse nosso grupo, para aqueles que não sabem, apresenta temas de aprofundamento no que diz respeito a todas as atividades marítimas, fluviais e lacustres, que contribuem de uma forma sustentável para a economia do país. Eu agradeço a presença dos almirantes aqui presentes, almirante Prado Maia, almirante Laurence, vice-presidente do clube e presidente em exercício hoje, e o almirante Alkfuri, diretor do Departamento Cultural do clube. Eu agradeço aos nossos colegas de turma aqui presentes, que prestigiam o nosso colega engenheiro Sérgio, vou explicar por quê, e dos ilustres convidados, amigos da academia, e que dão um brilho especial a esse nosso encontro. Nossas boas-vindas também aos nossos colegas e amigos que se encontram online no YouTube do Clube Naval. Sejam bem-vindos também. Essa tarde nós temos o prazer imenso de ouvir o engenheiro Sérgio Moreira Dias, um seleto amigo do Colégio Naval, companheiro dos tempos de 1964, no Angra dos Reis. Ele carrega em seu currículo uma responsabilidade por belos projetos em nossa cidade, em nosso estado e em outros locais do nosso país. Certamente as senhoras e senhores tiveram a oportunidade de conhecer um pouco de sua vida profissional exposta na entrada desse recinto. Hoje ele nos mostrará as oportunidades sustentáveis do complexo lagunar da Barra da Tijuca e adjacências. Nós sabemos a importância de usarmos com responsabilidade social e de uma maneira sustentável todos os corpos d'água que a natureza nos proporcionou. Nesse conjunto se insere todos os lagos, as lagunas, os rios e o oceano. Evidentemente que, no caso específico, nós vamos ver o engenheiro Sérgio Dias falando sobre o viés voltado para as suas potencialidades como um corpo d'água que gera economia para o país. Nós sabemos que existem muitos atores em nosso país que se dedicam de uma forma a estudá-los, esses corpos d'água, seja protegendo-os, defendendo-os ou buscando caminhos para o seu uso sustentável. Então, como repito, o viés que Sérgio dará a esse evento é um viés voltado para a potencialidade do transporte urbano nas lagunas da Barra da Tijuca e adjacências, e também outros aspectos fundamentais dentro desse conjunto, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à proteção da flora e da fauna, tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento de aquacultura da área, pesca, turismo e uma série de outras coisas, e evidentemente também a parte de saneamento. Então, eu acredito que tudo que o Sérgio vai nos apresentar poderá se tornar a curto ou médio prazo uma realidade, em benefício de nossa cidade. Então, desse modo, é com prazer que eu passo a palavra ao engenheiro Sérgio para a sua apresentação. Tá? Obrigado, Paulo César. Obrigado pela presença, almirante querido, colega Prado Maia, presidente almirante Laurence, meu ex-calouro, demais almirantes, meus amigos, todos presentes,
pessoal de casa, online. Agradeço aqui o convite, Paulo César, para expor esse tema de grande importância para a cidade do Rio de Janeiro, onde a gente vai apresentar uma série de assuntos, não especificamente relativos à navegação, mas a gente usou esse texto do nosso Fernando Pessoa, que eu acho importante porque tem essa dualidade da interpretação. Navegar é preciso por ser exato ou por ser necessário? As duas coisas a gente vai ver. E viver é preciso porque é necessário. Bom, deixa eu ver se... nós vamos abordar assuntos relativos ao urbanismo. Nós somos urbanistas e urbanismo é como se fosse uma matéria onde, se fosse na música, ele seria o maestro de importantes peças musicais que compõem uma sinfonia. Se fosse, em outros termos, ele é o agregador, ele é o conciliador e ele utiliza de todas as ferramentas necessárias. Nós vamos fazer aqui algumas apresentações de imagens, porque vale mais do que as minhas palavras, em relação ao tempo, né? Nós que temos bastante experiência em relação ao tempo, nós estamos mostrando aqui a Barra da Tijuca, 1960, portanto, um pouco antes da gente entrar no Colégio Naval, era esse deserto, totalmente virgem, com as suas lagoas, a sua praia, as suas montanhas e a sua restinga. Então, em 1976, o famoso arquiteto Lúcio Costa, depois de fazer o plano piloto de Brasília, foi convocado para o Rio de Janeiro para fazer o plano diretor, o plano piloto da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Então, nós temos essa região, a única região da cidade que teve o seu planejamento, né? Do Lúcio Costa, que vinha da fama de ter sido o autor do plano piloto de Brasília. E aí tudo que você tem na Barra da Tijuca hoje, bom ou ruim, vem desse plano. Esse é o desenho dele, original, e a importância disso era o seguinte: em primeiro lugar, a Barra da Tijuca e Jacarepaguá é o lugar geométrico da cidade do Rio de Janeiro. Entre o leste e o oeste, ele está exatamente no meio. E aquele eixo, onde a gente chama hoje de centro metropolitano, é o centro metropolitano da cidade. Isso você percebe em azul a grande superfície de lagoas que compunham a cidade, compunham o bairro. Hoje nós estamos assim, uma cidade espraiada, nos 16, 18 quilômetros em torno da praia. Sempre foi a praia de melhor balneabilidade, melhor qualidade de águas da cidade. Hoje não é mais. E a maior superfície lagunar da cidade. E foi desenvolvida e criada porque a cidade estava crescendo mal e desordenadamente na Zona Sul, nos vetores de segmento de crescimento da cidade. Então foi a época dos anos que Copacabana se verticalizou, se desumanizou, adensou demais, e começou a expansão imobiliária para Ipanema, Leblon, Zona Sul, o que gerou uma grande preocupação das autoridades, da mídia, da opinião pública em geral, e houve até uma certa perseguição à exploração imobiliária. Então, o prefeito da época convocou o Lúcio Costa para fazer um plano de expansão para a cidade. Então, se não houvesse esse plano de expansão, se não houvesse a Barra da Tijuca, como estaria a nossa cidade nos outros bairros? Então, a gente
tem que sempre referenciar a Barra da Tijuca como o pulmão e a característica de expansão ordenada da cidade. Só que, vamos dizer, nem todos os planos, o próprio professor Lúcio Costa dizia que planejamento é a arte de dar errado. Nem sempre a gente consegue falar com o futuro como se fazia com perfeição. Bora. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Bom, isso aí é uma foto onde está representado também a superfície lagunar da Barra da Tijuca. São 12 milhões de metros quadrados de superfície. É a maior representatividade de espelho d'água lagunar de toda a cidade do Rio de Janeiro. Ela é composta por algumas lagoas, é um complexo. A Lagoa de Jacarepaguá tem um assento no ré ali inadequado, de 4 milhões e 100 mil metros quadrados. A Lagoa da Tijuca, de 3 milhões e 200 mil metros quadrados. A Lagoa de Marapendi, com 3 milhões e 300 mil metros quadrados. Camurim, 210 mil metros. E uma série de canais que compõem esse complexo. Estou apanhando aqui, mas... E aí eu quero mostrar uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa apresentação, que é a diferença que existe as lagoas da Barra e a Lagoa Rodrigues de Freitas. Vai fazer qualquer coisa na Lagoa de Rodrigues de Freitas para ver se você consegue. Ela é tombada pelo patrimônio histórico, tombada pelo município, tombada por tudo quanto é canto e tombada pela proteção que nós, moradores, temos com a Lagoa Rodrigues de Freitas. Qual é a diferença dela para a Barra da Tijuca? Ela é bem menor do que todas as três grandes lagoas, 2 milhões e 300 mil metros quadrados, mas a foto já explica. Ela é cercada por todos os bairros da Zona Sul, onde moram todos os formadores de opinião, e a gente valoriza essa lagoa pela sua relação com a paisagem, com a relação que ela tem com o ser humano, com as possibilidades que ela dá de lazer, de contato, de convívio com a natureza, de sociabilidade da própria lagoa. Na Lagoa da Barra da Tijuca não existe isso. O nosso Lúcio Costa não imaginou que ele deveria ou poderia fazer dessas lagoas um outro local de referência, com vias, com caminhos que circundassem as lagoas para a gente ter mais relação com elas. Como é que a gente... Bom, fora os moradores dos bairros da Península e condomínios que estão em contato com a lagoa, os demais moradores da Barra, os demais moradores da própria cidade têm um contato muito relativo com a cidade, com a lagoa. Chegando na Barra, você vê o canal do Joá, da Joatinga. Em alguns pontos você percebe um buraquinho que não esteja ocupado por paredões de prédios, porque a concepção do urbanismo na época foi nesse sentido. Então a gente vai falar, apesar de não termos tanta relação, tanto carinho, tanta preocupação com as lagoas da Barra, nós vamos falar das suas potencialidades. Atualmente, a Prefeitura convocou, através de um edital de convocação, um PMI, um processo de manifestação de interesse, para os interessados se manifestarem em relação à potencialidade da Barra da Tijuca, especialmente no aspecto de navegabilidade. Então, é o PMI do Aquaviário da Barra. E a gente está trabalhando nesse PMI com alguns colegas que aqui estão presentes, no sentido de desenvolver a possibilidade desse sistema de transporte. As potencialidades das lagoas, como em todas as lagoas, mas especialmente, eu não estou falando do complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá,
A gente começa, um dos assuntos, sem prioridade, sem importância, sem hierarquia, a recuperação ambiental. Nós temos o maior patrimônio natural da cidade, especialmente da Baixada de Jacarepaguá, totalmente degradado. Eu acho que ninguém de vocês conhece o estado de degradação que encontra-se as lagoas e o complexo lagunar da Barra da Tijuca. Nós temos potencialidade de mobilidade, porque quem mora na Barra, ou quem conhece a cidade, sabe que é um caos o conceito de mobilidade da cidade, especialmente na Barra da Tijuca. O metrô não chegou na Barra da Tijuca, encostou nos pés do Jardim Oceânico, e a cidade inteira, que é um vetor de crescimento, como mostrei no primeiro slide, vetor de crescimento e de expansão da cidade, não tem um sistema de mobilidade adequado, porque não tem um sistema de mobilidade de massa. O urbanismo é aquela matéria que a gente vive e convive com ela, onde a gente tem as nossas condições de habitação e de saneamento, de qualidade de vida, de lazer e de habitação. O lazer é fundamental para a espécie humana, nós vivemos disso, cada vez mais está provado que a nossa qualidade de vida está ligada ao lazer, e parques naturais pela própria natureza do complexo. Né? Condições de esportes, né? A Barra da Tijuca sediou as Olimpíadas do Rio em 2016, é a capital do windsurf, do kitesurf. Ali estão os principais ginásios, o modismo de esportes, vamos dizer, nascem lá da Barra, e a gente pode explorar ainda muito mais pelas suas características. Marinas, né? Nós temos um yacht club na cidade, uma cidade marítima, uma cidade voltada para o mar, e nós temos um yacht club aqui na Zona Sul, né? Botafogo, porque antigamente a Baía de Guanabara era a grande atração, né? A gente podia ver peixes, golfinhos, qualidade de água, fazia passeios e todos os barcos ficavam ali no Yacht Club. Hoje ninguém mais vai. Quem é que vai sair de barco, de lancha, para ir para o meio da Baía de Guanabara? Então, o lazer náutico transformou-se para Ilha Grande, para a Baía de Angra dos Reis, e no meio do caminho do Yacht Club para Ilha Grande, encontra-se o Complexo da Barra. Nós temos turismo não explorado. A cidade do Rio de Janeiro ainda é a maior do Brasil em turismo, mas o segundo lugar de turismo da cidade, do Brasil, é uma cidade chamada Gramado. Então, tem 40 mil habitantes, e eles resolveram viver de turismo, se programam e vivem 24 horas de turismo. Nós temos uma potencialidade enorme. Se fosse qualquer outro país do mundo, o turismo do Rio de Janeiro seria muito mais bem explorado. Recursos naturais, também autoexplicativo. A pesca, com 12 milhões de metros quadrados de espelho d'água, já foi fruto de pesca no Rio de Janeiro. Eu me lembro quando eu, criança, ia ali na Joatinga, no Joá, fazer pescarias com qualidade de água que você via peixes no fundo do mar. Por final, a indústria imobiliária e habitacional que se beneficia desse complexo. Vamos tratar com mais profundidade do tema mobilidade e aquaviário. Navegar é preciso. Essa é uma frase do Fernando Veríssimo que eu adoro. O futuro era melhor antigamente.
Essa é uma foto da Barra da Tijuca dos anos 60. Essa foto não é editada, não tem nenhum efeito de computador. A água azul do canal da Joatinga era exatamente assim. Você não existia ainda a linha Maia, enfim, você vinha ou pela Tijuca, pelo Alto da Boa Vista, ou pela Estrada da Gávea, e o eixo de chegada era a igreja da Barra da Tijuca. Isso era um programa, tinha até uma música de carnaval que dizia, naquela época, você tinha que fazer programas na Barra da Tijuca, um piquenique, mas cuidado que a casa cai, porque era tão forte a qualidade de lazer daquela época que fazia parte do folclore carioca. Esse é uma foto tirada de uma viagem do Walt Disney no Rio de Janeiro, quando ele veio criar o Zé Carioca, e ele foi descobrir as qualidades da Barra da Tijuca. Não era só na Barra da Tijuca que o futuro era melhor, a Praça Paris era assim, em 1929. Piorou um pouco. Essa era a Avenida Beira-Mar. E aqui, o Canal do Mangue, Francisco Bicalho, com suas palmeiras imperiais, com flores em torno do canal. Bom, a pergunta fica no ar. E aqui a gente vê como é que a gente trata mal a cidade, né? Ou por falta de planejamento, ou nós mesmos aceitamos chegar a uma condição dessa. Isso aqui é Barra da Tijuca dos anos 60. Os carros iam à praia, não eram a gente que ia à praia. Os carros, a gente levava o carro à praia. Você percebe aqui embaixo a quantidade de carros estacionados nas dunas, na vegetação de restinga. Naquela época não existia a tal preocupação tão necessária da preservação ambiental, do respeito ao meio ambiente. Então a gente fazia isso, a gente botava sacos de areia para o carro vencer a altura do meio-fio e estacionar o carro na praia. Então, se você perceber, ali deve ter 8 fileiras num corte transversal de carros estacionados. Aqui é o trânsito também da Glória, dos anos 50. Vamos mudar da Glória. O arpoador nos anos 50, aquela velha história, o carro é que ia à praia. O Leblon nos anos 30, aí a gente tem alguns aspectos, como a gente pode interferir, como pode melhorar. Isso era o Leblon, está vendo ali atrás o estádio Remo da Lagoa? Selva de pedra. Aqui, outro aspecto do Leblon também. Favela, selva de pedras. Desculpe, não é a selva de pedra, Paulinho, você me passou errado, a cola errada aqui. Selva de Pedra entrou no lugar da Praia do Pinto, que era uma comunidade, na época se falava favela, então desculpe o termo politicamente incorreto, mas eu estou reportando ao passado. Era uma favela palafitada, como na Favela da Maré. Então, não existia saneamento, e a Lagoa Rodrigues de Freitas era totalmente poluída por essa população que, infelizmente, morava ali. Era uma época que a gente privilegiava o automóvel. Nos anos 50, Brasília, a indústria automobilística, Juscelino Kubitschek, eles terminaram com o sistema ferroviário, fecharam o sistema ferroviário, faliram o nosso sistema ferroviário, em benefício do carro, que entrava com uma grande modernidade.
Então, a gente desumanizava a cidade, criando facilidades para o automóvel. Da mesma maneira como ele ia à praia, ele queria chegar mais rápido em Niterói, foi construído esse monstro, que é o elevado da Perimetral, e acabava com toda a possibilidade de um bairro ter qualidade de vida, ter condições de habitação e ter condições de lazer. E a gente continua tratando mal da nossa cidade. Isso não é tão antigo, isso tem 2 anos, é a Lagoa da Barra da Tijuca, com o aspecto totalmente poluído das suas águas e lixo jogado na sua superfície. Então, Luiz Fernando Veríssimo, o nosso futuro ainda pode ser melhor. Nós acreditamos e nós estamos aqui por isso. Os senhores estão aqui, saíram dos seus afazeres, sejam quais sejam, e vieram ouvir um pouco de navegabilidade e de um futuro. E a gente acredita nesse futuro. Orla de Ipanema dos anos 60. De novo, carro nas dunas, na orla, e Orla de Ipanema atual. Nós melhoramos. Nós impusemos um calçadão, mesmo que tenha sido um meio-fio elevado para o carro não poder subir e não depender de uma multa, a gente conseguiu impedir e educar e criar uma cultura de calçadão. E a ciclovia, a primeira ciclovia foi um projeto do Rio Orla, que nós participamos e criamos, e foi muito criticado. Por que ciclovia? Para que ciclovia? O Rio de Janeiro é uma cidade quente, quem vier andar de bicicleta vai ficar suado. Desnecessário. Nós apanhamos durante 1 ano, foi feita uma CPI da ciclovia do Rio Orla, para entender por que estava se tirando os carros, tirando o estacionamento e tirando o carro da orla, diminuindo a capacidade de parqueamento para botar uma inútil ciclovia. Hoje o Rio de Janeiro deve ter, professor William, 600 quilômetros. Aqui foram os primeiros 33 quilômetros. Copacabana, com a sua orla, a Praia do Recreio, com a sua orla, a Praia da Reserva, em 1960, e olha como a natureza é generosa. Ela está meio carequinha, como alguns de nós, e ela melhorou muito. Só a própria natureza, só deixar ela respirar. Foi feito um projeto de ordenação do trânsito e da organização do comércio, dos quiosques, e a orla melhorou muito, a Restinga. Isso aí era uma reserva, ainda é, mas melhorou. Então, isso aqui era a Avenida Rio Branco dos anos 20, nós estamos aqui nela, e nós chegamos ao caos. Essa é uma foto de 1940, já era caos naquela época. Eu não consegui uma foto atualizada dos anos 60, 70 e 80, mas quem mora aqui, quem trabalha aqui já sabe como é. Os anos 70, e hoje existe um calçadão com VLT, um transporte de massa, sem combustível de explosão, preservando a nossa paisagem. O Porto do Rio, em 2013, teve um maluco que conseguiu demolir e implodir todo aquele sistema para valorizar e revitalizar a cidade. O Porto de hoje, Porto Maravilha. Desculpe perder tempo com essa introdução, mas era mais até para, vamos dizer, fazer maior relevância no assunto que a gente está tratando. Então, o transporte aquaviário, a gente, enfim, faz incentiva a utilização, promove a integração e cria um sistema alimentar
do metrô, que está hoje já implantado, né, com terminais de transportes e alimentação modal. Né. Nós temos diversas potencialidades, diversas origens e destinos que são naturais e que a gente não usa a maneira mais simples de comunicação, que é a menor distância, para utilizar o transporte rodoviário. Então a gente só está congestionando o trânsito. A gente vai para o plano Lúcio Costa de novo, imaginou uma concentração viária em torno da Avenida das Américas, onde todo mundo passa por lá. Veja só, a Barra da Tijuca, a Avenida das Américas, tem uma caixa de 100 metros de largura, é maior do que a caixa da Presidente Vargas, que é um absurdo. A Barra da Tijuca tem um índice de potencial construtivo, desculpe se eu estiver falando algum termo assim, meio de urbanês, mas assim, a gente pode construir na Barra da Tijuca o menor índice da cidade. Na Presidente Vargas é o maior índice da cidade. Para falar em números, aqui na Presidente Vargas você pode construir 15 vezes o seu terreno. Você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, pode construir 15.000 metros quadrados. Na Barra da Tijuca, você pode construir 0,75. Então, é uma coisa totalmente desproporcional e antilógica de urbanismo, porque você faz adensamento onde você tem infraestrutura, porque você tem que cuidar do asfalto, da luz, do jardim, das podas, da varrição, da drenagem, com a mesma quantidade de IPTU de 0,75 em relação a 15 no centro da cidade. Então, desculpe, professor Lúcio Costa, é um erro de concepção e que a Barra da Tijuca paga até hoje por esse elitismo de urbanismo produzido na década de 60. Então, a gente, por conta disso, a gente tem uma série de origens onde a gente, para ir da Ilha Pura para o Barra Shopping, eu tenho que pegar o meu carro ou pegar um sistema de transporte para me deslocar, congestionando cada vez mais e diminuindo o tempo de deslocamento. Esse é um trecho, esse é outro trecho da Lagoa da Tijuca, também aqui só para mostrar a potencialidade de origem e destino. E essa integração modal, que é a lógica do sistema, né? O aquaviário, metrô, BRT e um circuito cicloviário que faz a ligação desse aspecto total. Aqui são as nossas propostas, são diversas estações simples de embarque e desembarque nesses pontos de origem e destino, onde o mundo inteiro já faz isso há muito tempo e a gente não consegue imitar. Tóquio, Nova York, Veneza. Bom, agora vou sair um pouco, eu tenho um tempo limitado, vou sair do aquaviário para explorar de passagem por outros aspectos. Navegar é preciso por parques, por esportes, por lazer. A gente pode, ao longo de toda a orla desses 12 bilhões de metros quadrados, criar os parques lineares, que com esporte, com lazer, com recreação, com função social de integração da família, de integração de pessoas, que a gente não tem isso em toda a Barra da Tijuca, e a gente pode explorar, esse é o nosso propósito, diversas funções ao longo dessa orla escondida, dessa orla tapada. A gente quer voltar até a orla, usar a orla como um elemento de urbanismo e de qualidade de vida. Ciclovia em torno das lagoas, vias, canais em torno das lagoas, inclusive para proteger a tal faixa marginal de proteção, que hoje é um artifício legal para você ter
a sua proteção dos corpos hídricos, mas hoje elas se encontram totalmente invadidas. O poder público, infelizmente, não consegue tomar conta do bem comum, especialmente das áreas de proteção ambiental. Natureza e lazer. A gente propõe a criação de parques urbanos naturais em vários setores, especialmente, vou citar alguns, o famoso o Parque Nelson Mandela, que é de propriedade da Prefeitura, tem 400 mil metros quadrados, e nunca foi implantado por falta de recursos, por falta de interesse de atração. O Parque Chico Mendes, que está ali abandonado, tem uma unidade lá de conservação da natureza e não é utilizado. E esse é o Parque dos Atletas, é um parque público, sediou o Rock in Rio, hoje também está abandonado. A gente tem falta de oportunidades de espaço de lazer na cidade, com tanta potencialidade. E aqui são referências do mundo que a gente pretende levar para esses parques, né? Recreação aquática, recreação lúdica, com desenhos, mobiliário urbano, com cordas, com passarelas, com brincadeiras, playgrounds criativos, com material reciclável. Então, isso que a gente pretende levar para os parques urbanos da Barra da Tijuca. O urbanismo propõe criação da Praia das Vargens, com o mole, a renaturalização da Praia da Macumba, para melhor deslocamento do sistema lagunar, privilégio ao pedestre, acessibilidade universal, ciclovias, parques lineares, pontes, né? Porque a gente não pode falar de navegabilidade sem falar de dragagem e sem falar de elevação dos vãos da ponte, né? A cidade não imaginou naquela época a necessidade de uma lógica ligação aquaviária, e as pontes são baixinhas. E as nossas possíveis marinas, a Marina da Barra, aqui já no quebra-mar do Jardim Oceânico, como um novo polo de atração náutica, de negócio, de comércio, de indústria, de lazer, decks em torno da praia, e inclusive o projeto da Veneza Carioca, que aproveita o grade negativo de parte da região das Vargens e cria os famosos lotes molhados, com valorização imobiliária e desenvolvimento urbano. Esse é o projeto da Praia da Macumba, que também é um mole. O canal de Sernambetiba, ele é totalmente assoreado, ele não tem a fluidez necessária, e aí faz o mole para a proteção de todos esses canais, com a renaturalização da Praia da Macumba. Outra potencialidade, meio ambiente, evidentemente eu vou passar um pouco mais rápido: parques lineares, corredores ecológicos, reoxigenação dos canais, readequação da taxa de permeabilidade, arborização, iluminação pública sustentável, a despoluição da lagoa, enfim, que outro assunto absolutamente necessário, a dragagem dos canais. A nossa visão é, você para fazer só o sistema aquaviário de transporte, você faz a dragagem de ponto a ponto. Mas para total despoluição da lagoa, das lagoas, a gente propõe uma dragagem radical, são 50 milhões de metros cúbicos. E a nossa mensagem é que nós continuamos acreditando e podemos transformar o nosso futuro, porque acreditar é preciso. Obrigado. Eu chamei aqui para participar da palestra algumas pessoas que trabalham com a gente no nosso projeto do PMI, da Barra da Tijuca.
Um deles seria o Mário Moscatelli, o famoso biólogo, e ele acabou tendo uma audiência pública, porque é testemunha de uma ação do Ministério Público. Ele não pôde vir, mas deixou um filminho. Você pode passar o filminho do Mário? Lagoa da Tijuca, 2 de setembro, simplesmente a lagoa sumiu. Uma maré surpreendentemente baixa. Assoreamento e simplesmente não há água. Inacreditável, mesmo para nós que estamos sempre aqui. A lagoa sumiu. Lagoa sumiu. Eu estou vendo o professor, meu querido guru e mestre, William Aquino. Você pode falar 2 minutinhos aqui sobre a idade? É o cara mais importante dos sistemas de transporte da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. William Aquino. Eu falo que eu gosto do Sérgio, acabou os 2 minutos. Prazer estar aqui no Clube Naval, sempre um prazer estar nessa casa. Eu uso a barca. Minha neta usa barca. Então, vamos entender um pouquinho dessas barcas, como é que elas são importantes. Eu tenho uma neta de 5 anos. Minha filha mora no Chico Carboso. Ela tem uma creche que fica do lado do metrô, da estação de Jardim Oceânico. Então, ela vai de manhã, atravessa transversalmente ali na direção do Hortifruti, uma barca estreita, dá mais ou menos uns 60 metros de navegação, pouca coisa, talvez um pouco mais, e vai para lá, para a escola. No final da tarde ela volta e faz a mesma movimentação, volta um trecho bom a pé, quase todo dia, tá? Na primeira. A minha filha também usa essa barca, ou do condomínio dela atravessa no sentido do Windsor, transversalmente. E eu, que moro entre os 5 e os 6 da Senambetiba, costumo pegar a barca no Jardim Oceânico e pelo canal e até lá perto do Beton, que é um outro condomínio. Quando é que eu vou? Quando eu tenho a opção de ir de van para o meu condomínio, tenho a opção de táxi, tenho a opção de ir de um veículo aplicativo. Hoje, como está o meu carro, que está parado lá perto do IBMEC, que eu deixo estacionado, que eu tenho um desconto por causa da minha seguradora, então fica mais ou menos o mesmo preço, ou de barca. Eu uso a barca por causa do tempo e tarifa. Eu pago R$15 na barca e ela gasta muito menos tempo, principalmente nos dias de congestionamento, caso de sexta-feira. Então a barca ela realmente exige muito. O problema é que está um sistema muito desregulado, tanto para ir para Gigoia, como para ir para outros lugares. Então aquelas lagoas, elas têm um grande potencial de ligações. Muito bom potencial. Essa foto é uma foto da gente na barca. Foto, casualmente estava eu e minha filha na barca, nós demos uma reunião com o pessoal do Banco Mundial e quisemos mostrar para eles algumas das opções. Indo semana passada, esse passeio não foi um passeio, mas indo de casa para o trabalho. Então, existe um potencial de integração com o metrô muito grande, que vai aliviar um sistema hipersaturado, que é a Américas, a Avenida Lúcio Costa, a própria do Cídio Cardoso em alguns trechos, quer dizer, e não existe a ligação costeira pelas lagoas atrás dos condomínios, desde o downtown até lá no Barra Shopping. Então, as ligações de barca, elas são fundamentais. A abordagem de colocar o sistema de VLT no lugar do BRT, que está sendo tratada pela Prefeitura, desde o Jardim Oceânico até Santa Cruz, desde Alvorada até o Galeão, embora tenha muita importância, como um metrô de média capacidade, como nós chamamos metrô leve, ela é interessante, mas a distribuição vai precisar de muito ser feita na Barra. Falo Barra, Jacarepaguá, quer dizer, toda aquela região que o Sérgio mostrou tão bem. O potencial é enorme. Vocês veem isso em Hong Kong, você pode ver isso nos táxis, lotação hidrotáxis em Vancouver, você pode ver isso nos hidrotáxis, seus equivalentes, em Sydney, sem contar as outras cidades que têm isso direto, como Bangkok e por aí vai. Então você tem, em vários lugares do mundo, a utilização plena do sistema hidroviário, junto com uma abordagem de desenvolvimento regional. Então eu não estou falando com vocês de uma teoria, eu uso, minha filha usa, minha neta usa,
E isto realmente ajuda muito e diminui o fluxo, que é carro que deixa de andar, ganha velocidade e qualidade. Eu acho que realmente é um investimento que vocês, que têm a visão maior, têm essa visão de marinha, conhecem essa questão naval bem, os que não são, mas que conhecem o tema, sabem da importância de utilizar nosso espelho d'água, tanto nas baías, na Bahia, quanto também no Complexo Lagunar. Então, eu parabenizo ao Sérgio, conheço esse projeto do Sérgio há algum tempo, tenho o prazer de tê-lo como mestre, a gente é amigo, então a gente brinca muito com o outro, mas o Sérgio é um mestre e um sonhador, né? E um sonhador que dá certo. O problema do Sérgio é que ele sonha, e quando ele sonha, costuma acordar com a coisa acontecendo. Eu acompanhei muito de perto a luta que o Sérgio teve e as brigas, até mesmo em jornal, o criticando pelas ideias avançadas do Sérgio em Copacabana, Ipanema e tal. O Sérgio sofreu muito com isso, mas as ideias deles eram muito mais avançadas. Então, ele realmente sofreu com uma ideia além do tempo. Mas o Sérgio está atrasado no tempo, porque essa questão da mudança da barra já devia ter acontecido, porque ele já vem lutando há muito tempo. Então, o Sérgio é um cara de sorte. Então, a cidade tem a sorte de ter o Sérgio. E essas ideias, eu só lamento elas darem tão atrasadas ainda, e o Sérgio ainda não ter acordado com elas acontecendo como em tantas outras. Desejo muito sucesso, estamos juntos e na maior torcida. Sérgio, foi uma tarde excelente, brilhada, inclusive florida pela sua filha, pela outra Caroline, neta do Chedid, nosso companheiro, e a outra moça que eu não conheço, Caroline também, é um trio de Caroline, e aí a gente fica muito feliz aí. Eu quero pedir permissão ao mais antigo, o Almirante Prado Maia, para encerrar esse trabalho de hoje, e agradecer mais uma vez o Almirante Laurice, né, como presidente em exercício do clube, que nos proporcionou essa tarde agora. Muito obrigado. Eu quero passar as mãos do Serginho, esse certificado que marca a presença dele essa tarde aqui, e agradecer, inclusive, a colaboração do senhor William, que eu não estou vendo mais, está lá ele no cantinho, tá, pela sua contribuição aqui a esse evento. Muito obrigado.